Olá, tudo bem? Eu sou Fabiana Carraro, consultora de estilo. Hoje, o nosso convidado é super especial, é o Dr. Gustavo Carraro, cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Fabi, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Imagina, eu vou deixar vocês descobrirem nosso grau de parentesco, tá? Vamos lá? Doutor Gustavo, eu tive algumas dúvidas aqui, então eu acabei fazendo uma colinha, porque algumas amigas também pediram para eu fazer umas perguntas, tá? Então, a nossa primeira dúvida é: como você vê o impacto de uma intervenção cirúrgica na autoestima das pacientes? Então, a gente percebe uma mudança na postura de vida das pacientes depois de alguma cirurgia plástica, né? Tem gente que tem problema de autoestima, não tem coragem de colocar um biquíni, de colocar uma roupa mais apertada, um decote, porque está insatisfeito com o corpo, com o contorno corporal. E com a intervenção cirúrgica, as pacientes elas mudam, se abrem para o mundo, às vezes até na postura mesmo de se relacionar com as pessoas, elas se tornam mais abertas, mais dispostas a se relacionar, a se abrir para outras pessoas. E aquela autoestima, a vontade de colocar um biquíni, de ir para a praia, de ter uma espontaneidade maior, de se mostrar quem elas realmente são, assim. Eu percebo muito isso, eu acho até interessante, porque eu vejo algumas clientes minhas que se escondem debaixo das roupas. E elas falam, às vezes a maioria só usa preto. Mas por que você está usando preto? Porque eu não me sinto confortável com o meu corpo. E é muito engraçado, né? Porque quando faz uma cirurgia, parece que, tipo assim, vira a chave, né? Sim. Eu tive uma paciente, por exemplo, que ela usava umas roupas que envelheciam ela, e aí depois da cirurgia eu falei assim, agora vai colocar um cropped, e aí ela me mandou uma mensagem esses dias, ela falou assim, doutor, comprei meu primeiro cropped, criei coragem e tal, e aí você vê que já vai mudando mesmo a autoestima da pessoa, a pessoa se torna mais confiante, realmente. Exatamente, eu percebo isso, que a vontade de se olhar para o espelho, assim, né, fica mais... A pessoa quer se olhar, na verdade quer ter um espelho decente. Eu tenho uma outra paciente também que, pela rede social, eu vou acompanhando, assim, acaba que alguns pacientes vão se aproximando a gente vai trocando mensagem. E eu vejo, por exemplo, que depois da cirurgia, ela está sempre postando uma selfie na academia, com uma roupa justa, ela mudou totalmente. Que é o que ela não fazia, antes do procedimento Sim. estético, da intervenção cirúrgica, né? Doutor, tem essa pergunta eu acho até curiosa, assim, que há uns 10, 20 anos a cirurgia plástica era vista como procedimento só para famosas, né? E as pessoas comuns viam isso como algo arriscado, não se sentiam confortáveis com a ideia de modificar o corpo dessa maneira. Era comum em capas de revistas e reportagens de TV comentarem cirurgia plástica de celebridade. Nossa, fulano fez aquela cirurgia plástica, tipo assim, era o bafafá. Mas as próprias celebridades não assumiam essas intervenções. Hoje, a gente tem, por exemplo, a Anitta falando abertamente sobre as intervenções que ela fez e até usando isso a seu favor como conceito de álbum. Você acha esse assunto, cirurgia plástica, que é mesmo menos intimidador hoje em dia? Com o passar dos anos, isso foi naturalizando um pouco mais. A cirurgia foi difundindo, mais gente tendo acesso à cirurgia plástica, mas ainda assim é um tabu. Se você for ver as celebridades em geral, tem a Anitta, tem uma outra influencer, alguma outra blogueira que posta de vez em quando que fez uma cirurgia plástica, que fez uma lipo HD, que fez rino, que assume esse tipo de coisa. Mas não é como ir ao dermato. Todo mundo que vai ao dermato, às vezes vai e posta, tô aqui fazendo meu skincare, cuidando da pele. Não é igual cirurgia plástica. Vai fazer um botox. Sim, as pessoas ainda têm um tabu ainda de dizer que se submeteram a uma cirurgia. E rola um medo, lógico, da mudança, de como vai ser. Já tem um medo pré-cirurgia e tem um medo do julgamento pós-cirurgia, do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão achar de você ter se submetido a uma cirurgia plástica, porque já tem aquele julgamento relacionado assim, você está insatisfeito com a sua aparência, por que você não se aceita da forma que você é? Hoje em dia tem muito Nossa, mas você tocou exatamente no assunto.
tem muito essa cobrança das pessoas se aceitarem da forma que ela é. A cirurgia plástica não tá aqui, não deve ser um instrumento de tornar todo mundo padrão. A cirurgia plástica ela é um meio de melhorar a autoestima das pessoas. Exatamente. Foi exatamente o que a gente estava falando antes. A gente não tem que padronizar pessoas, a gente tem que tratar o que deixa aquela pessoa insatisfeita. Lógico que assim, a pessoa vai buscar alguma coisa seguindo algum padrão, mas a gente tem que ir no cerne do que está incomodando a pessoa e não massificar uma cirurgia plástica. Por isso que eu sou contra termos como harmonização facial. Você não tem que deixar todo mundo da mesma forma. Nossa, é verdade. Você tem que tratar de forma que cada um seja um individual e que te torne uma pessoa mais satisfeita com o que você realmente é. Mas você falou aí sobre influencer e tal, e há pouco tempo teve um bafafá até, que teve uma influencer muito famosa que não assumiu que fez uma lipoescultura, eu acho. Não sei nem se hoje em dia se fala assim, lipoescultura, mas é isso que você falou. Eu percebo que as pessoas têm um medo do julgamento, fica buscando aquela beleza, aquele padrão de beleza que a internet impõe, né, que as redes sociais impõem, e na verdade eu percebo que tipo assim, se assumir que eu preciso beleza, eu vou peitar essa situação, tá tudo bem, né? Não tem que ter medo do julgamento, né? Eu acho que é isso, assim, se você está insatisfeito com alguma coisa, você tem que procurar melhorar, tem que procurar mudar. Não tem que ficar dependendo da opinião dos outros, do julgamento dos outros. Se aquilo te faz infeliz, por que você vai ficar convivendo com aquilo eternamente? Assim, você tem que buscar o que vai te trazer felicidade. E se aquilo te traz, não importa o julgamento do outro, não importa o que o outro está pensando. Tem que fazer o que vai te deixar feliz. Exatamente. E uma curiosidade, o Brasil é um dos países que mais cobra essa beleza e a juventude, principalmente da mulher, né? Tem aquela coisa, né, gente? Nossa, a gente vê comentários de homens falando, nossa, mas ela envelheceu tanto, né? A mulher envelhece, gente, as pessoas envelhecem. E aqui no Brasil existe muito essa cobrança que eu acho muito louco. Esses padrões mudaram ou você acha que continuam? Eu acho que os padrões estão mudando, até a busca da beleza, assim, é muito maior para a mulher, mas você vê que os homens também estão buscando um pouco mais intervenções cirúrgicas e tratamentos cosmiátricos para melhorar a beleza, cuidar da pele. O que são tratamentos cosmiátricos? Tratamentos cosmiátricos. Não. São tratamentos minimamente invasivos para cuidados anti-envelhecimento, tipo botox, preenchimento. Esses são tratamentos cosmiátricos. São tratamentos minimamente invasivos, não são cirúrgicos. Entendi. Então, esses tratamentos têm uma procura maior. Você vê que hoje em dia, no consultório, a gente tem muito homem querendo fazer botox também, não é só a mulher. Cirurgia ainda tem um volume muito maior de mulher, até pela cobrança estética ser maior na mulher. O homem, ele envelhece e vira o cara bonitão, o cara charmoso. A mulher não, a mulher ela é só a mulher velha. Exatamente. Então não tem essa cobrança. Exatamente. Eu vou dar um exemplo pessoal, assim, um exemplo curioso de uma amiga que mora na França e ela quis colocar silicone. E aí ela falou assim, mas minha sogra não pode saber, a sogra dela é francesa, ela não pode saber que eu coloquei silicone, porque aqui na França as pessoas não colocam, as pessoas olham a gente como se fosse, sei lá, julgam muito, sabe? Até os padrões, assim, lá as mulheres buscam muito mais uma prótese anatômica, por exemplo, que é aquela prótese em formato de gota, que vai dar um aspecto mais natural. Aqui no Brasil, a procura é muito maior pela prótese redonda. Para mostrar que dá fez aquele colo mesmo. mais marcado. Sim, já é um padrão diferente. Nos Estados Unidos também tem essa busca maior por uma prótese mais marcada. É muito uma diferença cultural mesmo do padrão estético. Assim. A mulher brasileira tem aquela coisa de ser mais voluptuosa, de ter mais curvas. Então, isso acaba diferenciando a procura pela cirurgia plástica também. Esse padrão de lipo HD, que é a lipo de alta definição para marcar gominho. Conta um pouquinho dessa lipo pra gente, doutor. Então, a lipo tradicional a gente faz a lipo lipando os planos profundos da gordura e ela é para melhorar basicamente o contorno corporal, tirar aquele culote que está marcando o flanco, diminuir um pouquinho o abdômen.
Na lipo-HD, a gente já procura acentuar um pouco mais a musculatura que o paciente já tem. Então, ela é ideal para aquele paciente que já faz academia, que já treina, que né? já tem uma atividade física. Um tônus muscular bom, e a gente vai acentuar um pouquinho aquilo ali com a lipoaspiração. Entendi. E falando nisso, você já recebeu algum pedido de paciente baseado em filtro ou padrões vistos em redes sociais? Os famosos filtros de Instagram. Algo que você percebeu que a pessoa nem sabia muito bem como ela se sentia sobre ela, mas queria acompanhar a tendência de corpo de fulano? A gente recebe, por exemplo, assim, muito pedido, queria a barriga da fulana de tal, que é alguma famosa que tem uma rotina de vida que vive em função do corpo e alguma coisa assim. A mulher tem que entender que essas pessoas que estão em rede social, elas vivem para aquilo, elas cuidam do corpo o tempo inteiro. Não dá para uma mulher que trabalha uma rotina de 8 horas por dia, que cuida do filho, que ela consiga atingir aquele mesmo corpo irreal de uma mulher da rede social, que ainda vai ter um tratamento de filtro, de Photoshop. São expectativas irreais, e a gente tem que perceber isso na consulta pré-operatória. Tem que ter esse olhar delicado, sim, né? Para poder conseguir conciliar o que a paciente está buscando com a realidade do que a gente pode atingir com a cirurgia, para depois a paciente não ficar insatisfeita porque ela queria a barriga da fulana de tal, ou o nariz da fulana de tal. O nariz, por exemplo, uma paciente que quer um nariz de filtro ou um nariz da atriz tal, você não tem como entregar para uma paciente que tem um nariz com traços mais brutos, aquele nariz, por exemplo, da Carolina Dickman. A Carolina Dickman é uma mulher que tem todos os traços delicados. A gente tem que entregar o nariz ideal para cada pessoa. Então, a gente vai refinar, vai deixar a ponta mais delicada, às vezes tirar aquele ossinho que incomoda muitas pacientes, mas dentro da essência dela, do formato dela. Exatamente, não dá para você tirar totalmente, por exemplo, uma etnicidade de uma paciente, deixar ela com um aspecto desfigurado, porque não vai combinar com o traço daquela paciente. É o que eu falo pra vocês, né, meninas? O que eu sempre falo em todos os vídeos, que a gente é uma flor e a gente desabrocha de um jeito único. Doutor, para finalizar esse quadro, em que momento você não indica a cirurgia plástica para uma paciente? Eu acho que é principalmente nesse momento, quando a gente vê que o paciente tem uma expectativa irreal, assim, que ele está querendo, ou então quando o paciente está querendo fazer uma cirurgia para corresponder à expectativa de uma outra pessoa. Como assim? Eu já tive paciente, por exemplo, que foi ao consultório querendo colocar um peito grande porque o marido queria que ela tivesse um peito grande, mas ela mesma não queria aquilo, ela queria fazer uma outra coisa. Mas ela colocou o peito? Então, aí acabou que a gente não fez essa cirurgia, eu conversei com ela, eu falei com ela, a gente pode fazer o que você quer, mas a paciente queria fazer o abdômen, porque ela estava insatisfeita com alguma flacidez, mas o marido queria que ela colocasse um peitão. Ela falou assim, eu estou satisfeita com o tamanho do meu peito, não tenho tanto essa coisa, mas como ele quer, eu vou fazer. Meu Deus! E acontece isso, a gente vê, e assim, a cirurgia plástica, ela não é para isso, ela é para tratar o que a paciente está insatisfeita. Da paciente, assim, né? A gente tem que corresponder às expectativas da paciente, não de outras pessoas. Exatamente. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu acho que o que eu falo é o motivo da gente ter criado esse quadro, né? A gente sempre trabalha a autoestima, o autoconhecimento, a beleza, tudo em busca do nosso estilo, que é único. Então, assim, eu acho que a cirurgia plástica é necessária quando você sente realmente, é o que o Dr. Gustavo falou, essa necessidade de mudança dentro de você, sabe? E não pro outro. Então, fica aí a dica. E olha, muito obrigada pela presença. Obrigado, Fabi. Obrigada por estar com a gente. Beijo. Até mais.